Olá, caros alunos, eu sou o professor Guilherme e hoje nós estudaremos os conceitos básicos sobre progressão aritmética. Considerando uma sequência com o primeiro termo A1, segundo termo A2, terceiro termo A3, até chegarmos num termo geral AN. Lembrando que se esse termo é o termo AN, o que vem posterior a ele seria o termo AN mais 1 e o anterior a ele seria o termo AN menos 1, tá ok? Uma progressão aritmética, que a gente abrevia como sendo uma PA, é quando em uma sequência, quando nós tivermos um termo AN, subtraído do que estiver atrás dele, ou seja, menos o termo AN menos 1, for igual a um outro termo qualquer AN mais 1, subtraído do seu anterior, o termo AN. Se isto sempre permanecer constante, esta sequência recebe o nome de PA, onde esse número constante sempre será chamado de razão, na qual nós vamos batizar a razão de razão R, tá ok? Ou seja, como por exemplo, vamos supor esta seguinte sequência. Se eu pegar o 1, 4, 7, 10 e assim sucessivamente. Note que qualquer termo, com exceção do primeiro, por exemplo, o número 4 subtraído de 1 resulta em 3. 7 menos 4, 3, 10 menos 7, 3 e assim sucessivamente. Então, esta sequência recebe o nome de progressão aritmética. Pois bem, agora existem três tipos de progressão aritmética. A estritamente crescente é toda a progressão aritmética onde nós tivermos uma razão A maior do que zero, ou seja, uma razão positiva. Por exemplo, a sequência 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Note que a razão, no caso, vale 2. 3 menos 1, 2, 5 menos 3, 2 e assim por diante. Tá? Uma PA estritamente decrescente é quando nós tivermos uma razão menor do que zero. Por exemplo, a sequência 4, 2, 0, menos 2, menos 4 e assim sucessivamente. Note que a razão nesse caso vale menos 2. 2 menos 4 dá menos 2, 0 menos 2 dá menos 2 e assim por diante. E ela vai ser chamada de PA constante quando nós tivermos a razão igual a zero, independentemente do primeiro termo da sequência. Por exemplo, se o primeiro termo for 2, somando o 0, vai resultar em 2, somando o 0, 2 e assim sucessivamente. Então note que para que uma progressão seja chamada de aritmética, cada termo ele é obtido somando-se uma constante ao seu termo anterior, onde essa constante é chamada de razão R. Considerando a progressão aritmética 1, 4, 7, note que a razão dela vale 3. Se eu quisesse encontrar o valor do seu quarto termo, isso é óbvio que seria 10, porque 7 mais 3 resulta em 10, o próximo 13 e assim por diante. Supondo que eu perguntasse o valor do sétimo termo, tá? Ou do 59º termo. Então, para isso, a gente vai deduzir uma fórmula para encontrar um termo qualquer de uma PA, na qual essa fórmula é chamada de termo geral. Note que em uma PA, o A1 ele é igual ao A1, óbvio, né? Note que o A2 é o termo que está atrás dele, o A1, mais a sua razão. O A3 é o termo que está atrás dele, o A2, mais a razão. Agora note que no lugar desse A2, eu posso colocar no lugar dele o A1 mais o R. Então aqui fica A1 mais R, mais o R, resultando em que o A3 vai ser igual a 1 mais 2R. Eu só vou empurrar essas duas expressões para cá. O A2 é o A1 mais R. Note que, se eu colocar no lugar do R 1 vezes R, não mudou a igualdade. No caso do A1 igual a 1, se eu colocar aqui ó, mais, eu vou colocar o mais. R, 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 eu vou pôr um R. Só que se eu colocar A1 mais R, eu mudei a igualdade. Então eu vou desmudar. Então aqui eu vou colocar 1, 0. E aqui eu vou chegar no A1, A2, A3, até chegar num termo geral que eu vou chamar de AN. Então note que aqui nós temos A1, 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 então é claro que aqui eu vou ter o valor do A1. Mais, aqui eu vou ter que colocar um mais. R, 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 então aqui também nós teremos um R. Agora note, 1, 0, 2, 1, 3, 2, 4, 3,
Se aqui é n, portanto aqui vai ser igual a n menos 1. Ou também nós poderemos escrever que o AN vai ser igual a um outro termo qualquer, AM, mais, ó, N1, N menos 1, NM, aqui ficaria no caso N menos M vezes a razão R. Ok? Então, para a gente calcular nesse exemplo o sétimo termo, então o meu A7, ele seria igual ao A1 mais N menos 1, 7 menos 1 vezes a razão R. O A7, então, seria o primeiro termo, que é o 1, mais 7 menos 1 dá 6, vezes a razão, que é 3. Consequentemente, daqui nós temos que o A7 vai ser igual a 6 vezes 3, 18, mais 1, 19. Obrigado pela atenção e bons estudos.